Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar em termos práticos o conceito de herança que nós já vimos em vídeos anteriores, em vídeos introdutórios sobre programação orientada a objetos em JavaScript, a respeito desse conceito. Lembrando que em programação orientada a objetos, a herança é um termo utilizado para indicar que uma classe derivada de uma classe base tem acesso aos atributos e métodos dessa classe base. A gente já vai entender isso de uma maneira mais clara. Uma classe base ela é também chamada de superclasse. Ela pode passar por herança atributos e métodos para uma classe derivada. Uma classe derivada de uma superclasse ela é também chamada de subclasse e ela recebe então esses atributos e métodos por herança. O conceito de herança que nós já tínhamos visto de maneira teórica em vídeos anteriores, indica que uma subclasse é do mesmo tipo que uma superclasse, porém com mais especificações. Então, no exemplo abaixo, eu tenho uma superclasse chamada fruta, que ela pode conter propriedades comuns a várias classes diferentes de frutas, e eu tenho subclasses que seriam derivações da superclasse fruta. Poderiam ser do tipo laranja, abacate, ameixa, etc. Para cada uma dessas subclasses, posso ter propriedades diferentes, que são mais específicas do que as propriedades da superclasse fruta. Porém, qualquer objeto que for instanciado a partir da subclasse laranja, ele é também um objeto do tipo fruta. Então ele é do tipo laranja e ele é do tipo fruta, uma vez que essa subclasse é derivada da superclasse. E os atributos que existirem aqui na superclasse fruta e os métodos que existirem aqui podem ser herdados ou passados por herança para essa subclasse laranja e assim por diante. Então, como já foi apresentado anteriormente em um outro momento essa classe produto, a gente tem aqui uma classe simples que só tem uma propriedade, apenas para exemplificar. O construtor da classe, eu estou inicializando essa propriedade, que é o tipo de produto, e um método da classe que basicamente retorna apenas uma string, onde aqui eu tenho uma concatenação da string tipo, dois pontos, e o valor da propriedade tipo. Esse método e este atributo, da forma que eles estão declarados aqui, eles podem ser passados por herança por uma classe derivada dessa classe produto. Mas para isso a gente tem que declarar essa subclasse ou a classe derivada. Para declarar uma subclasse, a superclasse deve ter sido previamente declarada. Então, primeiro eu preciso ter a declaração, por exemplo, dessa classe produto, para depois declarar uma subclasse da classe produto. Além disso, eu preciso utilizar a palavra reservada extend entre o nome da subclasse e o nome da superclasse, e a palavra reservada super, que a gente vai ver em outro vídeo mais detalhes sobre o uso dessa palavra reservada, dentro do construtor da subclasse para chamar o construtor da superclasse. A gente já vai ver isso em termos práticos. Então aqui na figura da esquerda eu tenho a declaração da classe produto, como já expliquei anteriormente, e na figura da direita eu tenho a declaração de uma classe livro utilizando a palavra reservada extends da classe produto. Então você pode entender como livro é algumas pessoas entendem como livro é uma extensão de produto, ou livro é uma classe derivada de produto, ou livro é uma subclasse da superclasse produto, ou alguns também entendem que livro é uma classe filha da classe produto. Da mesma forma, você pode pensar ao contrário, produto é uma classe base da classe derivada livro, produto é uma superclasse da subclasse livro, o produto uma classe pai ou classe mãe da classe filha livro. Todos esses termos estão representando aí a mesma ideia, o mesmo conceito. É bem comum a utilização também dos termos superclasse e subclasse, como eu estou utilizando nesses slides. Ao declarar esta subclasse livro, que é uma derivação da superclasse produto,
foram especificados a outros atributos específicos de livro, neste exemplo, o título e o número de páginas de um livro. Aqui foi declarado o método construtor da subclasse livro, os parâmetros, a inicialização das propriedades da classe livro, utilizando os valores dos parâmetros. E aqui nós temos algo interessante, pessoal. Quando eu comentei com vocês anteriormente que sempre que eu for instanciar um objeto de uma subclasse, ele também é do tipo da superclasse. Então, se eu declarar qualquer objeto da classe a partir da classe livro, ele também é um objeto derivado da classe produto. Ele também é um produto. O livro é um produto também, nessa relação aqui de herança entre livro e produto. Então, quando eu crio um objeto produto, a primeira coisa que acontece na linha onde acontece a declaração, a construção, a instanciação do objeto, quando eu coloco o nome do objeto recebe new e o nome da classe, naquele momento eu comentei com vocês que é chamado o método construtor da classe onde eu estou fazendo a instanciação. Mas como esse objeto ele também é da classe produto, eu tenho que chamar o construtor da classe produto. Eu tenho que chamar o construtor da superclasse. E aí, para isso, a gente utiliza aqui a palavra reservada super. Super, abre e fecha parênteses, significa que eu não estou passando nenhum parâmetro para o construtor da superclasse. Eu poderia passar um parâmetro aqui como o tipo do produto para a superclasse produto. Mas eu preciso utilizar essa palavra super com abertura e fechamento de parênteses para chamar o construtor da classe produto. E agora o objeto que foi criado a partir da classe livro, ele é do tipo livro e também é do tipo produto. A gente vai ver em mais detalhes o uso desse super em um outro vídeo. Aqui não tem o ponto e vírgula, eu já comentei com vocês anteriormente que quando eu tenho uma quebra de linha aqui, vai ser executado normalmente aqui mesmo sem ponto e vírgula, apesar de ser recomendado o uso de ponto e vírgula. Aqui não foi colocado mais por esquecimento mesmo, mas não vai atrapalhar o funcionamento do código. Então, nesse exemplo do slide anterior, qualquer objeto que for criado a partir da subclasse livro, ele vai conseguir acessar o atributo tipo e o método getDados da superclasse, porque ele recebe por herança. Então, qualquer objeto do tipo livro consegue acessar esse atributo e esse método que está lá na outra classe. Mas, por herança, ele tem acesso também a esses atributos e esses métodos. Então, vamos ver isso em termos práticos. Aqui eu tenho o meu código JavaScript a respeito dessas duas classes que eu acabei de apresentar para vocês. Já expliquei em detalhes a declaração dessas classes. Eu vou criar aqui um objeto project, recebe um novo produto e vou colocar aqui produto genérico. Observe que não foi exibido nada no log, porque eu não utilizei no console, porque eu não utilizei o método log. Se eu utilizar aqui console.log de prod, estou exibindo aqui o objeto como um todo, ele tem aqui a propriedade tipo e o valor aqui que é produto genérico, que foi o que eu utilizei de argumento no momento que esse objeto foi criado. Lembre-se que, como eu comentei, quando eu criei esse objeto, foi chamado construtor do objeto. Esse valor do argumento foi passado para esse parâmetro, o parâmetro foi atribuído a essa propriedade. E agora, se eu simplesmente faço prod.tipo, ele aparece o valor da propriedade tipo, que é produto genérico. Acontece que quando eu crio um objeto, chamarei de live, a partir da classe livro, eu vou utilizar aqui os valores meu livro e número de páginas, por exemplo, 122, e vou exibir no console o conteúdo desse dados do objeto live que eu acabei de criar. Ele vai mostrar então aqui que a partir da linha 28 foi criado estou exibindo os dados desse objeto live, que é do tipo livro. Ele tem essas propriedades, tipo e o título e o número de páginas. Aí você deve pensar, mas a classe livro não tem tipo, ela só tem o título
e o número de páginas. Acontece que, como eu comentei com vocês, quando eu criei um objeto a partir da classe livro, esse objeto ele é um livro, ele também é um produto, porque livro é uma herança, recebe por herança as propriedades e métodos de produto. Livro é uma classe derivada de produto, uma subclasse de produto. Então ele também tem o atributo tipo, além do atributo título e número de páginas. Aqui o valor está como definido porque quando nós criamos o livro, eu não passei nenhum valor de tipo. Aqui eu passei o tipo do produto. Aqui no livro eu não passei. Se eu retirar essa informação aqui, super, nessa linha, vai dar um erro indicando que deve ser chamado super no construtor da classe derivada. Eu preciso fazer isso para chamar esse construtor. Só que na hora que eu chamei, assim, utilizei o super, abre e fecha parênteses, comentei com vocês que eu posso aqui colocar ponto e vírgula. O não vai interferir, mas eu prefiro sempre utilizar o ponto e vírgula depois de uma declaração. Se eu não passei nenhum parâmetro, esse construtor aqui não recebeu nenhum valor. Se eu não passei nenhum argumento na chamada do super, o parâmetro não recebeu nenhum valor e aí a propriedade tipo ficou como indefinida. Mas se eu tivesse aqui passado um parâmetro, por exemplo, livro, agora este valor foi passado como esse argumento foi passado para dentro do parâmetro tipo, tipo agora vale livro, essa string livro foi armazenada, atribuída dentro da propriedade tipo, e como live é um livro e também é um produto, aqui este objeto ele tem agora a propriedade tipo, título, número de páginas como informação livro. Mas observe que na classe livro não consta o tipo. Essa informação consta aqui em cima. Mas é só para destacar que este objeto do tipo livro também é do tipo produto, então ele tem acesso aqui ao atributo e aos métodos. Quando eu quero exibir os dados de um produto, eu posso utilizar o método getDados. Okay? Vou até comentar essa linha de baixo. E ele vai exibir esse resultado desse return aqui, que é uma string que usa tipo, 2 pontos e o valor da propriedade de tipo. Então, eu estou acessando esse método da classe produto através de um objeto que foi criado a partir da classe produto. Acontece que eu também consigo, eu vou comentar essa linha, utilizar o mesmo método a partir do objeto live. Por que eu consigo utilizar o mesmo método? Porque eu acabei de comentar com vocês que live, apesar de ser um objeto do tipo livro, ele também é do tipo produto, porque livro é uma derivação ou é uma subclasse da superclasse produto. Então ele tem acesso tanto ao tipo do produto quanto a esse método getDados. Observe que o resultado foi diferente. Se eu colocar aqui para exibir os dois, o da linha 25 apareceu aqui tipo produto genérico e a chamada do método log na linha 28 apresentou tipo livro, porque essa informação, esse dado que a gente tem aqui no console, ele está vindo dessa linha a partir do objeto prod. E esse objeto, quando ele foi criado, foi armazenado esse valor na propriedade tipo. Aqui eu estou usando o mesmo método, da mesma classe produto, porém com o objeto live, que foi instanciado a partir da classe livro. Quando foi feito isso, foi chamado construtor da classe livro, e dentro desse construtor a gente chamou o construtor da classe produto. E passamos esse argumento aqui como argumento o valor livro. Esse valor foi atribuído aqui através do construtor para a propriedade tipo, e por isso que está aparecendo aqui o tipo livro. Então, basicamente, qualquer objeto de uma subclasse, ele pode acessar diretamente, como já até simplifiquei anteriormente, uma propriedade da superclasse. Ele acessou de maneira direta essa propriedade que está lá na classe produto, apesar de ele ser um objeto da classe livro, ele tem acesso a essa propriedade por herança, e ele tem, aqui foi exibido, né, o resultado da linha 28 aqui, que ele é um livro, e ele tem acesso ao método que foi declarado aqui na classe produto,
apesar de ele ser um objeto da classe livro. Reforçando, ele é do tipo livro, ele é também do tipo produto. O objeto de uma subclasse é também do mesmo tipo da superclasse. Então essa é a ideia, pessoal, de herança de atributos e métodos entre superclasse e subclasse.